Quase nada. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito simples da palavra de Deus, muito conhecido, muito pregado, lido, comentado por todos aqueles que amam ou professam uma fé pentecostal. Mas para nós entendermos aquilo que Deus deseja tratar conosco como a sua igreja aqui essa noite, é necessário entendermos tanto aquilo que acontece posteriormente ao texto, como aquilo que vai acontecer anteriormente a este texto. Me preste a sua atenção. Vamos entrar agora dentro das páginas seletas da Bíblia, enquanto Jesus era apenas um menino. A Bíblia vai nos mostrar pelo menos 3 grandes aparições de Jesus na sua história. A primeira nós encontramos lá em Mateus, quando Jesus está nascendo dentro de uma manjedoura. A Bíblia diz que ele vai nascer dentro deste lugar simples, dentro deste lugar onde não tinha muito conforto, ou posso ousar a dizer, não tinha conforto algum, não tinha luxo, e é este lugar que Jesus agora está nascendo. Mas eu louvo a Deus, que o texto vai ser enfático a dizer, que quando o menino Marcos nasce dentro da manjedoura, no alto da manjedoura a estrela vai brilhar. Glória a Deus. Eu entendo que o que faz a estrela brilhar sobre um lugar não é a beleza do local, aleluia, não é a magnitude do lugar, mas é quem está dentro. Eu vou repetir isso aqui. Não importa se a casa é grande ou pequena, não importa se é 5 estrelas ou não tem estrela alguma, o que importa é se Jesus está do lado de dentro. A segunda grande aparição de Jesus se dá aos 12 dias de nascido. Ele vai até o templo ser apresentado pelos seus pais. Ele é apresentado no templo e agora ele torna a aparecer novamente com 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Ele está ali para passar por uma transição. Toda criança judia, ao completar 12 anos, toda criança do sexo masculino, ela passava por uma transição chamada Bar Mitzvah, a qual ele precisava falar sobre as leis, citar os livros, e Jesus estava no templo para passar por esse processo. Só que a maneira com que aquele menino falava a respeito das coisas do céu, a sabedoria com que ele decifrava os livros e a lei, vai chamar a atenção de mestres e doutores eruditos que estavam dentro daquele lugar. A maneira com que Jesus pregava e questionava é algo tão poderoso que aqueles homens que dedicaram toda a vida ao ensino e ao aprendizado da lei, eles vão olhar um para os outros e dizer: quem é essa criança? Aleluia! Quem é esse menino? De onde ele veio? De onde saiu? Quem são os pais dessa criança? E como ele pode falar com tamanha autoridade a respeito das coisas do céu? Jesus agora, ele vai sair do templo e vão se passar 18 anos. Quantos anos? 18. Nós não vamos ouvir mais falar de Jesus durante esses 18 anos. É um tempo de anonimato. O único versículo que nós vamos encontrar em toda a Bíblia que vai falar sobre esses 18 anos é um versículo que diz: e o menino crescia em graça e conhecimento. Isso aqui é poderoso, porque você vai ver que Deus decide esconder Jesus. E se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, são esses detalhes. Porque se Deus decidir te esconder, ninguém te encontra. Amém. Ninguém te acha. Da mesma forma, se Deus decidir que é tempo de te revelar, acabou, ninguém te esconde. Glória. Eu me lembro de Davi, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele está escondido no campo, cuidando de ovelhas magras. É uma tarefa simples, é um trabalho pesado, mas que não tem prestígio. E por causa disso, muitas pessoas vão optar por não fazer aquele tipo de trabalho. A verdade é que Davi foi escondido pelo seu pai naquele lugar. Davi estava tão escondido que quando Samuel vai até a sua casa, o pai não faz questão alguma de convidar Davi para estar ali. Só que no Salmo de número 89, verso 20, Deus agora toma a boca do levita no meio do Salmo e começa a profetizar dizendo:
Eu encontrei Davi. Aleluia. Davi está escondido, mas Deus encontrou. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles estão sobre toda a terra. São 18 anos de anonimato que Jesus está passando. Só que a Bíblia diz que mesmo em anonimato ele está crescendo. Ele não cresce somente em estatura, porque o tempo está passando e ele agora está se tornando homem. Mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele cresce em graça. Graça que no original não se traduz como graça da salvação. Porque graça, quando se trata de salvação, se traduz como favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele nos salvou. Graça de salvação fala sobre o favor que nós não merecíamos. Mas quando o texto diz que o menino está crescendo em graça, o que a Bíblia quer dizer é que o menino está se aprofundando no relacionamento com o Pai. Ele está fazendo com que esse relacionamento entre ele e o céu se torne algo mais íntimo e profundo. Ele não cresce somente em graça, mas ele também cresce em conhecimento. E eu amo a Bíblia, porque quando a Bíblia diz que ele cresce em conhecimento, nós precisamos entender que conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é aquilo que vai te dar dimensão para colocar o conhecimento em prática. Tiago vai escrever que todo aquele que quer ser sábio, que quer ter sabedoria, ele deve orar pedindo a Deus. Mas conhecimento não. Conhecimento vai ser do tamanho do seu investimento, do tamanho da sua dedicação, da sua entrega. E a Bíblia diz que o menino está crescendo em conhecimento. Isso aqui fala que ele está dedicando tempo em aprendizado. Ele está dedicando tempo em ler, em aprender, em estudar, em adquirir conhecimento. Isso aqui é tão tremendo, irmãos, que quando ele tinha só 12 anos, ele já chama a atenção pelo conhecimento. Mas agora ele passa 18 anos se aprofundando. Aleluia! Ele passa 18 anos crescendo em graça e conhecimento. E isso aqui a Bíblia está nos ensinando algo tremendo, que a graça e o conhecimento precisam andar lado a lado. Aleluia! Você pode ser um crente do mano, você pode ser um crente da Marte, irmão, sou pentecostal até osso. Mas você não pode negligenciar também o conhecimento, o preparo. É verdade que Deus não chama pessoas preparadas, mas Ele prepara essas pessoas para exercer o ministério pela qual elas foram chamadas. Se você deseja ser bem sucedido no ministério a qual Deus te chamou, se é o ministério da palavra, você precisa dedicar tempo na leitura da palavra, em ler livros, em se assentar com pessoas que já traçaram o caminho que você deseja traçar. Se você é um músico, você precisa dedicar tempo em aprender, em se aprofundar mais nos seus instrumentos, a qual você toca, assim como qualquer área da vida. A Bíblia está nos ensinando que a graça e o conhecimento, eles andam lado a lado. Um não exclui o outro. Agora Jesus não é mais um menino. Ele tem aproximadamente 30 anos. Quantos anos? 30 anos. E a Bíblia diz que ele decide aparecer no Jordão. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus chega no Jordão, João já estava lá. Começou. Ele prega uma mensagem dura. Sabe aquela mensagem que crente raiz gosta? Glória! Mas aquela mensagem que o crente Nutella não gosta dela. E quando o pastor começa a pregar, ele começa a olhar para o relógio e para o telefone sem parar. João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado de Deus, o machado de quem? Deus, está posicionado na raiz da árvore. Você está aí? Glória a Deus. Perceba que na pregação de João ele faz questão de enfatizar que o machado, não do homem, mas de Deus, está posicionado em um local específico da árvore. Não são nos troncos e nem nos galhos, mas na raiz. Quem está comigo, diga glória a Deus. Para você entender o peso da pregação de João, nós precisamos caminhar um pouco dentro das páginas da Bíblia,
E lá em João capítulo 15, João está falando, escrevendo aquilo que ouviu da boca de Jesus. Olha o que ele escreve: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Quando Jesus fala isso, o que ele está dizendo, pastor Valdeir, é que ele e o pai trabalham juntos. E olha o que Jesus está dizendo, vem comigo aqui. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Agora olha só, todo aquele que está em mim, está em Aleluia. e produz fruto, o meu pai vem e o limpa, para que ele produza ainda mais fruto. Aleluia. Quem é a videira? Quem? Jesus. Isso aqui dá um nó na nossa cabeça. Porque olha o que ele está falando. Todo aquele que está em mim quem? Jesus. Está produzindo frutos. Está em Jesus e produzindo é algo bom ou ruim? Bom. Só que ele está dizendo que de tempo em tempo o agricultor desce no meio do vinhadeiro e começa a observar a estrutura da vinha. Aleluia. Aí o agricultor observa que tem um ramo na vinha que está produzindo frutos. Eu repito, isso é bom ou ruim? Bom. Só que mesmo esse ramo estando produzindo, o agricultor vê a necessidade de limpá-lo. Aleluia. Glória. Então o fato de eu estar em Jesus e produzindo alguma coisa não vai inibir o agricultor de tempo em tempo limpar. Amém. A limpeza da agricultora aqui, ela tem um significado, ela tem um propósito. Aleluia. Qual é? Que a vinha continue produzindo mais fruto. Aleluia. Glória a Deus. Então de tempo em tempo o agricultor dá uma passeada na vinha e dá uma limpada. Só que Jesus vai falar sobre um outro ramo. E ele diz: todo aquele que está em mim não produz frutos. Esse será o quê? Cortado. Da mesma forma que tem como você está em Jesus e produzindo, tem outro ramo que também está em Jesus. Isso aqui é terrível. Porque o ramo não está fora da vinha, ele está na vinha. Aleluia. Quem é a vinha, irmão? Jesus. Ele está em Jesus, mas não está produzindo nada. Meu Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender que essa noite é que a vinha é local de produção. Glória a Deus. Aí eu perguntei a Deus por que aquele que não está produzindo tem que ser cortado. Perguntei por quê? Por quê? Porque está roubando a força de quem quer produzir. Aleluia. Agora, só para a gente entender aqui, depois que o agricultor arranca o ramo que não está dando fruto, a vinha continua produzindo. Aleluia, Deus. Eu vou falar isso aqui de novo para ver se você pega. Glória a Deus. Porque o que faz a vinha produzir não são os ramos, são as raízes. Glória. Aí Jó, ele vai escrever uma poesia, porque o livro de Jó é um livro poético. Ele se enquadra nos 5 livros poéticos da Bíblia: Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Jó. E Jó escreve a poesia no auge da luta. Poesia tão linda que virou até hino. Ele diz assim: ó, há esperança para a árvore que foi cortada, Glória a Deus. mas ao cheiro das águas ela tornará a florescer a sua raiz. O que Jó está dizendo é que essa árvore até foi cortada, mas as raízes ainda estão plantadas. O que eu aprendo com a poesia de Jó é que enquanto as raízes permanecerem plantadas, de tempo em tempo, ainda que ela tenha sido cortada, ela vai florescer de novo. Essa árvore não está plantada em qualquer lugar, ela está plantada próximo ao ribeiro. Aleluia. E o que alimenta essa água durante esse tempo de corta são as águas que entram por debaixo. Ninguém está vendo, mas ela está sendo nutrida. Glória. Ninguém está vendo, mas ela está sendo tratada. Assim como muitos que estão aqui dentro essa noite. Glória. Talvez alguém está olhando para você dizendo assim: até produziu frutos doces um dia, até produziu sombra para os viajantes que passavam um dia, mas agora acabou a história, está cortada. Mas lá no fundo ainda existe uma fonte que está alimentando as raízes dessa árvore. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você vai produzir de novo.
Aqui a gente entende o peso da mensagem. Porque Jó vai dizer que tem esperança, porque a raiz ainda está intocável. João está dizendo que a vinha está produzindo, porque mesmo o ramo tendo sido arrancado, a vinha ainda está plantada. Mas João Batista está dizendo que o machado de Deus está posicionado na raiz. E todo aquele que não produz fruto será cortado e lançado fora. Aí ele continua a pregação dizendo: vocês conhecem a mim, e eu vos batizo com água, mas não outro depois de mim que é maior do que eu. E ele não vai batizar somente com água, ele vai batizar com fogo e com Espírito Santo. É neste cenário que Jesus aparece no Jordão. João está pregando, a multidão está se arrependendo, e de repente João para o sermão e cai prostrado. Aleluia! Uai, a multidão está dizendo: uai, se tivesse um mineiro lá, ia falar: uai, não vai terminar a mensagem não. Aí João olha para Jesus e diz assim: eu não sou digno Glória a Deus! de desatar nem mesmo a sandália dos pés desse que está diante de mim. Jesus olhando para o seu filho prostrado fala: levanta, João, porque é necessário que eu seja batizado por ti. Para quê? Para que se cumpra toda a justiça de Glória a Deus. Deus! Jesus é batizado. E aqui a minha alma ela jubila. Por quê? Lucas vai escrever que após Jesus ser batizado, ele fez uma oração. Ele fez o quê? Aleluia! Ele fez o quê? Uma oração. Se você pegar a sua Bíblia agora rapidamente e abrir ela entre o Novo e o Velho Testamento, você vai perceber que tem uma página branca. No máximo que vai ter escrito nessa página é divisão testamentária, Velho e Novo Testamento, Antigo e Novo. E quando você estuda sistematicamente a Bíblia, a história bíblica, você vai descobrir e aprender que esta página em branco, somente esta página, ela carrega 430 anos de história. Esse tempo é chamado de período interbíblico. É o período do silêncio de Deus, aonde as portas do céu se fecharam e Deus decidiu ficar em silêncio. Eu imagino os cultos acontecendo. Os cultos tinham liturgia, tinha oração, tinha palavra, tinha adoração, mas a presença de Deus não se manifestava. A presença de Deus não vinha. Há 430 anos o céu está fechado, Deus está em silêncio. Aí alguém vai dizer assim: mas em Lucas capítulo 1, versículo 3, Deus mandou um anjo para falar com Zacarias. Mandou, mas mandou um anjo e falou somente com Zacarias dentro do templo. Só que agora, Lucas escreve que Jesus, após ser batizado, ele fez uma oração. E orando ele, o céu abriu. Glória a Deus! Só entende isso aqui quem é de oração. Aleluia! Aí alguém vai olhar para o pastor Alves e dizer assim: essa mensagem está ultrapassada, então me chama de ultrapassado. Porque eu ainda faço parte de uma geração que cresceu ouvindo isso e crê que a oração é a chave. Que destranca portas que estão fechadas. Quando todas as portas da terra se fecharem, lá no céu vai se abrir uma porta. Para aqueles que têm joelhos dobrados, para aqueles que têm a cara no pó. Enquanto ele está orando, o céu está se abrindo. Só se abre aquilo que está fechado. Eu só consigo abrir se eu tiver a chave. Quando eu abro uma porta que está fechada sem ter a chave, é um arrombamento. Quem arromba são os ladrões. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então Jesus está me ensinando uma lição. Porque ele está orando e o céu está se abrindo. Glória a Deus. Isso aqui é tão lindo para você dar um glória aqui essa noite. Amém. Quando as portas do céu que estavam fechadas se abrem, Glória. aquele que estava do lado de dentro da porta desce. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que ele vem em uma teofania. É o Espírito Santo. Glória. Ele vem como uma pomba. Desce sobre a cabeça de Jesus. Glória a Deus! E Deus, que estava em silêncio há 400 anos, Aleluia! agora decide falar de novo e todo mundo no jornal vai ouvir. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Escute, vai pra cá. Quem está falando com Jesus no Jordão é Deus, sim ou não?
até o deserto. Glória a Deus. Isso aqui já dá até um arrepio. Glória. Porque o Espírito não está levando Jesus para o palácio. Glória a O Deus. Espírito está levando Jesus para o deserto. Agora me mostra na Bíblia o Espírito levando Jesus para o deserto e Jesus apresentando algum tipo de resistência para ir para onde está sendo levado. Glória a Deus. Aí lendo isso aqui, eu parei aqui e pensei. Porque ninguém quer ir para o deserto. Quando se fala de deserto, a gente já quer correr para o outro lado. Aí eu falei, por que Jesus não apresentou resistência aqui? Aí Deus ministrou meu coração, porque Ele sabia quem estava o levando. Aleluia. Quem sabe por quem está sendo conduzido, não tem medo de ir para onde está sendo levado. Aprenda algo aqui, crente. Deus nunca vai te colocar em um lugar onde Ele não está. Glória a Deus. Deus nunca vai te conduzir para um lugar onde Ele não está. O Espírito conduz Jesus e no deserto Jesus vai ser tentado 40 dias. 40 noites, está no texto, Mateus capítulo 4, fala que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Eu queria ter tempo aqui para nós falarmos sobre as tentações de Jesus, mas eu preciso falar pelo menos de uma. Satanás aparece para Jesus dizendo: transforme estas pedras em pães, mata a tua fome, se tu és mesmo filho de Deus. Quem está aí, diga amém. Jesus acabou de ouvir da boca de Deus no Jordão: este é o meu filho. Quem falou? Deus. E agora a primeira coisa que o diabo está falando para ele: se tu és mesmo filho. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Que a maior estratégia que o diabo pode usar contra a vida de um servo de Deus é plantar a semente da dúvida dentro do coração dessa pessoa. A pergunta do diabo revela a sua intenção. Qual é a intenção dele? Será que foi Deus quem falou com você mesmo naquele dia? Será que foi Deus que falou com você mesmo naquele culto? Será que foi Deus mesmo que usou aquele pastor para falar com você? Glória a Deus. Só que Jesus, irmão, está na torre. Aleluia. Aí ele olha para o diabo e diz assim: nem só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda palavra que sai da boca Glória a de Deus. Pega essa chave aqui para a sua vida, para ficar tatuada agora no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Satanás está dizendo para Jesus: me prova que você é quem Deus disse que você é. Só que Jesus sabe quem Ele é e sabe quem chamou Ele para ser quem Ele é. Deixa eu resumir isso aqui. Ele tinha identidade. E quando eu tenho identidade, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso perder o meu tempo tentando provar que eu sou para ninguém. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui dentro da Ebenezer essa noite para dizer para você: não perca o seu tempo tentando provar para as pessoas que você é quem eu disse que você é. Quem tem que saber a sua identidade é você. Quem tem que entender o seu valor é você. Deus está usando aqui para falar para alguém: para de perder tempo tentando provar que você é alguma coisa. Quem tenta provar que é demais é porque não é nada. Deixa a sua atitude, a sua postura, o seu posicionamento falar quem você é. Deixa eu ser profeta para a tua vida. Levanta a tua mão, eu senti uma graça aqui. Antes de você chegar, a tua unção vai chegar primeiro. Aleluia, eu estou profetizando aqui para a vida de alguém. Aleluia, a unção de Deus na sua vida, ela vai chegar primeiro do que você nos lugares. Quando você entrar em um recinto, alguém vai ter que olhar e dizer: aí vem um homem de Deus, aí vem uma mulher de Deus. Não precisa abrir a boca para dizer: eu sou profeta tal. Não, eu sou tal, fulano de tal. Não, meu filho, deixa a sua postura falar quem você é. O seu testemunho já vai dizer, revelar quem você é. Aleluia. Jesus sai do deserto e vai para Caná da Galileia. Glória a Deus. Acontecendo uma festa. A Bíblia diz que este casal teve o cuidado de convidar Jesus.
E de repente Maria, que está no meio da festa, ela decide entrar na cozinha. Porque uma coisa é você estar no meio da festa, outra coisa é você entrar na cozinha da festa. É Deus, aleluia. Porque quem está na festa está curtindo e está dizendo, está tudo bem. Está tudo numa boa, que festão. Mas quando Maria entra na cozinha, ela percebe que o vinho está acabando. O vinho está acabando. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas na minha geração hoje? Pergunte em qual? É que estão esperando o vinho acabar para procurar Jesus. Quando Maria percebe que o vinho está acabando, ela diz, opa, Meu Deus. ainda bem que Jesus está nessa festa. Aí ela vai até Jesus e diz assim, olha, o vinho está acabando. Jesus dá uma resposta para ela que a gente até não entende, né? As mães que estão aqui, principalmente as mães do tempo da minha mãe, que era mais, né? Hoje em dia é complicado, né? Pode corrigir direito o filho, não, que chama a polícia. Né? A casa do crente, a vara. Minha mãe ungia a vara. Eu já apanhei de vara. E hoje eu estou aqui, tá vendo? Segundo altar. Diz que a Bíblia fala que não pode poupar a vara. Aí Jesus dá uma resposta para Maria que a gente pensa assim, meu Deus, você é tua minha mãe. Ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo. Aí eu entendi, pastor Valdir, que ele não falou como filho, ele falou como pai. Glória. Aí Maria sai, mas antes de sair ela dá um toque, diz assim para os servos, fazei tudo o que ele mandar. Aleluia. Porque mãe conhece o filho. Aleluia. Mesmo ele dizendo para ela, não chegou o meu tempo, ela já vai saindo e falando assim, vai acontecer milagre. Glória a Deus. Ele manda encher as talhas, o vinho a água é transformada em vinho, as pessoas tomam do vinho e falam assim, esse vinho aqui que é o gostoso mesmo. Aí Jesus sai dali e vai para Nazaré. Ele vai para onde? Nazaré. É uma manhã de sábado. Ele entra dentro da sinagoga. Está acontecendo um culto. E a tradição dizia que todo culto um homem recebia oportunidade para ir na frente, ler o pergaminho e pregar. Mas o mesmo que eu estou fazendo aqui essa noite, naquela manhã a oportunidade estava com Jesus. Ele foi até a frente e leu o que para mim e para você hoje é Isaías 61, versículo 1. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, cura aos enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, as coisas do meu Pai. Quando Jesus acaba de ler, ele fecha o pergaminho, fechou a Bíblia e sentou no lugar dele. O povo falou assim, não vai pregar não? Ele falou assim, quer que eu pregue? Querendo. Ele se levanta e fala assim, hoje se cumpriu essa profecia. Glória a Deus. Só que o povo não deu glória. O povo falou assim, não, eu te conheço. Você é filho do José. Você é filho da Maria. Não tem como você ser filho, você está dizendo que é não. Pegam Jesus e expulsam ele da sinagoga. Você quer aprender uma coisa aqui, uma chave de amadurecimento para o seu ministério? Glória a Deus. Olha a maturidade espiritual, a maturidade de fé que Jesus tinha. É a primeira pregação dele na Bíblia. Depois que ele foi batizado. Imagine você, a primeira vez que você é convidado para pregar aqui na Ebenezer, no meio da mensagem o pastor Valdeir te coloca lá fora e fala assim, aqui você não prega mais. Aí tem pessoa que quer falar assim, nem aqui e nem em lugar nenhum mais eu prego. Eu não quero saber disso, mas isso aí não é para mim não. Esse negócio de pregar, isso aí não é comigo. Jesus está sendo expulso de dentro da igreja, de dentro da sinagoga. Só que Jesus está me dando aqui um ensinamento poderoso, porque a Bíblia diz que ele saiu de Nazaré e foi para onde? Cafarnaum. E sabe aonde que você vai encontrar Jesus no tempo? Pergunta-me aonde? Dentro de outra sinagoga. Oh, glória. Aleluia. Aí a Bíblia diz que naquele dia ele estava fazendo o quê? Pregando. Glória a Deus. Porque você acha que ele vai deixar a recepção lá de Nazaré impedir ele de pregar em Cafarnaum? Aleluia. Ele está lá em Cafarnaum e naquele dia falou assim, ó, se lá em Nazaré não quiser ouvir, aqui hoje que eu vou pregar com vontade. A Bíblia diz que o culto estava tão forte, que a unção estava tão tremenda, que ele não precisou nem de colocar a mão na cabeça de ninguém. Só o simples fato dele estar pregando já foi suficiente para que os demônios que estavam na vida daquele rapaz não suportassem o peso da glória da vida de Jesus se manifestasse. Aí ele expulsa os demônios. E você se lembra que eu disse que não precisa você abrir a boca para provar que você é nada? Ele diz, o Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para pregar o quê? Libertação aos cativos. O que não quiseram aceitar em Nazaré tiveram que ver se cumprir
Jesus sai da sinagoga e entra dentro de uma casa. Isso aqui é Deus nos mostrando que a sua presença não se limita a lugares. Aleluia, Deus. O Jesus que operou uma libertação na sinagoga, agora vai operar uma cura dentro de casa. Glória. Aleluia. Se cumprindo mais uma vez, me ungiu para libertar os cativos e curar os enfermos. Ele cura aquela mulher, vou caminhar um pouco mais depressa por causa do tempo. E a Bíblia diz que naquele dia ele curou vários enfermos. A ponto de o dia estar terminando, ele sai. Simão vai atrás dele dizendo: mestre, estão te procurando. E Jesus diz assim: é necessário que eu vá embora para continuar pregando esta palavra, anunciando as boas novas, anunciando o evangelho. Escute, se você pegar os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também pegar o evangelho de João, você vai perceber que o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros milagres e sinais. Aleluia. João, ele é enfático em dizer que se nós pegássemos todos os livros da terra Glória a Deus. para relatar os milagres que Jesus operou, não caberia. Glória a Porque Deus. foram muitos. É claro que nós precisamos entender que João aqui está usando uma hipérbole. É um exagero, uma figura de linguagem. O que ele está tentando dizer é que Jesus operou milhares e milhares de milagres. Milagres estes que muitos deles não estão relatados na Bíblia. Só que lendo os evangelhos você vai perceber que isso aqui é lindo, irmão, é poderoso. Que Jesus passou mais tempo pregando a palavra Glória. do que fazendo milagres. Aleluia, Deus. Sempre antes de operar um grande milagre, ele trazia primeiro o ensinamento. É por isso que você vai ver Jesus dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, ou em outras traduções as pratica, será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, Glória. vieram os rios, combateram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. O que te dá estrutura, desculpe a minha sinceridade, não é milagre, irmão, não é promessa. O que te dá estrutura para suportar o dia mau, o que te dá estrutura para caminhar na presença de Deus, vem o que vier, é a palavra de Deus. É por isso que Tiago vai escrever dizendo que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. O salmista, ele escreve: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A palavra que salva, que liberta, que cura, que dá estrutura para o homem, para a mulher de Deus caminhar na presença do Senhor em direção ao teu alvo, que é Cristo. Eu vou te provar na Bíblia que milagre não sustenta e nem mantém ninguém na presença de Deus. 10 leprosos foram curados, 9 foram embora, nunca mais voltou, só um voltou para agradecer, porque o milagre não segura ninguém na presença de Deus. Quem entra na igreja só por causa do milagre, só por causa da vida sentimental, só por causa da porta aberta, quando a porta se abre, quando o relacionamento chega, quando o milagre acontece, vai embora, nunca mais se ouve falar dele. Mas aqueles que estão firmados e alicerçados na rocha de Meribá, na rocha de Jesus, na rocha de Cristo, esses permanecerão. Pode soprar o vento, pode soprar o rio, pode combater contra a casa, mas ela permanecerá de pé, porque está alicerçada. É a palavra. Ame a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra, se torne amigo da palavra de Deus. Durma com a palavra, acorde com a palavra. Que isso, pastor? Como assim? Dorme, acorda com a palavra. No Salmo de número 1 você vai encontrar escrito: aleluia, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem anda segundo o conselho dos ímpios. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Aleluia, ele dorme com a palavra, ele acorda com a palavra, ele tem prazer na meditação da palavra. Eu não consigo acreditar no cristianismo de uma pessoa que passa 2 horas conversando com alguém no WhatsApp,
Você vai ver Marcos escrevendo a expressão que naquele dia já era tarde. Jesus passou o dia inteiro pregando. Aí agora ele dá uma ordem: passemos para o outro lado. Eles entram no barco, vão para o outro lado. Lá em Gadara, Jesus opera uma grande libertação. E quando eles estão retornando para Cafarnaum, em Lucas capítulo 8, versículo 40, você vai encontrar o texto dizendo: e a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Você só espera por alguém que prometeu que iria. Glória a Deus. Eu posso crer e conjecturar sem nenhuma heresia que quando Jesus entrou no barco, ele olhou para aquela multidão e falou assim: daqui a pouco eu estou voltando. Daqui a pouco eu estou voltando. Porque a multidão ficou na expectativa. Quando o barco de Jesus aponta lá no horizonte, alguém já grita na praia: o homem dos milagres está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Aí o povo começa a fechar comércio, começa a trancar a casa e correr para a praia. Glória a Deus. Todo mundo vai para a praia e começa aquela festa toda para receber Jesus. Coisa boa é você estar em lugares que você é querido, bem recebido. Por isso que eu gosto de vir aqui na Ebenezer. Já chega aqui, o Marcos já vem logo te dando um abraço. Pode ir embora, o pastor Valdeir também te dá um abraço. Amém. Assim, todos os irmãos. Aí Jesus está na praia, tem uma festa acontecendo. Só que Lucas faz questão de nos arrancar da festa e nos levar para dentro da casa de Jairo. Qual é o cenário da casa? Tristeza, sofrimento. Glória a Deus. Há uma criança ali que está doente. Se a enfermidade em qualquer idade é triste, numa criança ela ainda é mais triste. A criança que está ali está à beira da morte. Não é filha de qualquer um. O pai dessa criança é alguém que tem influência religiosa e política, aquisitiva. Tem amigos em todo o império. Naquele tempo o Império Romano dominava. Jairo, ele é o príncipe da sinagoga. Ele faz parte de um hall seleto de 10 homens que compunham a sinagoga, os 10 principais. Jairo é esse homem que carrega uma história, uma influência grande. Você acha que Jairo ouviu apenas um médico diagnosticar? Ele quis ouvir a segunda, a terceira, talvez a quarta e a quinta opinião de alguém que dissesse: tem um medicamento, tem um tratamento, nós vamos solucionar o problema. Mas o que Jairo ouviu de todas as bocas de todos os doutores foi isso aqui: chama a família, chama os vizinhos, manda vir despedir, porque a qualquer momento essa criança vai morrer. Aleluia. A criança está doente. E a Bíblia faz questão de dizer que a criança tinha quase 12 anos. Vamos aprender uma coisa aqui? Eu vou terminar esse culto no horário. Tem que diga amém. Amém. Jairo era príncipe da sinagoga. Isso aqui nos faz entender que Jairo era um homem de avançada idade. Amém? Irmãos, no ano passado, em novembro, eu estive em Israel. E eu descobri que há uma cultura em Israel aonde a honra da família está na capacidade que a mulher tem ou não de gerar filhos para o seu marido. Quando a Bíblia diz que essa criança tinha 12 anos e que Jairo é príncipe da sinagoga, ou seja, avançada em idade, e está dizendo que ela é a única filha que Jairo tinha, a honra da casa estava quando a mulher gerava um filho varão. Aí o pai saía pelas ruas dizendo: Deus visitou a minha casa porque me deu um filho varão. Só que Jairo tem só uma única filha, sexo feminino. Isso aqui me faz entender que essa criança aqui é um verdadeiro milagre. Por que Jairo não tem mais filhos? Por que Jairo não tem outros filhos? Ele tem só uma filha única de 12 anos. Essa criança é resposta de oração. Aleluia. Essa criança é um milagre. Agora Jairo está vendo a resposta da oração dele morrendo. E ele está num daqueles momentos da vida que a vida nos coloca, que Deus nos coloca, que nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão. Glória. Aprende isso aqui, crente. O que vai mudar a sua vida não é só a oração que você faz quinta-feira e domingo à noite aqui, não. É a atitude que você toma segunda-feira de manhã. Glória. Jairo tem que tomar uma atitude. Manter o orgulho dele em casa. Príncipe da sinagoga, fariseu. E os fariseus não tinham Jesus como filho de Deus.
viam ele como usurpador de uma posição, aproveitador. Manter o orgulho dele intacto, assim, não, eu tenho uma história, eu tenho uma reputação a zelar, ou quebrar esse orgulho. Glória a Deus. Aleluia. E ir se encontrar com Jesus que está na praia. Aleluia. Jairo faz o que eu quero crer que qualquer pai faria. Ele sai de casa dizendo assim, ó, história, meu filho, eu escrevo outra, mas minha filha, se tem uma esperança, eu vou ir atrás. Glória a Deus. E ele vai. Quando ele chega na praia, a multidão abre caminho. Como que dissesse assim, expulsaram Jesus de Nazaré, Jairo vai colocar ele para fora aqui também. Deixa ele passar, porque a multidão pode ver o circo pegando fogo. Só que a Bíblia diz que quando Jairo chega diante de Jesus, pastor Valdir, a posição dele não é nem de pé, mas ele cai de joelhos, com a cara no pó. Aleluia. É Deus. E para a gente entender isso aqui, Glória. Jairo, ele era um judeu. Judeus não se prostram diante de imagens de escultura e nem de homens. Judeus só dobram o joelho diante de Deus. Quando Jairo está dobrando o joelho diante de Jesus, o que ele está dizendo para a multidão é isso aqui. Para vocês ele pode ser o que for. Porque os seus amiguinhos fariseus que estavam ali perto, está vendo Jairo dobrando o joelho, está ficando escandalizado. Só que Jairo está dizendo assim, para mim ele não é só um profeta. Deus. Glória. Para mim ele não é um usurpador de uma posição que não é sua. Aleluia, Deus. Para mim ele é o Yeshua Hamashá, Aleluia. que Isaías profetizou que viria. Aleluia, Deus. Para mim ele é o maravilhoso. Detalhe, esta posição de joelho significa rendição. Aleluia. Quando na guerra o homem lançava a mão das suas armas e caía de joelho diante do soldado que estava à sua frente, ele estava dizendo, eu não posso mais lutar contra você, você é maior do que eu. Você é mais forte do que eu. Você tem mais poder do que eu. Quando Jairo cai de joelhos diante de Jesus, o que ele está dizendo para Cafarnaum é isso. Aqui dentro eu tenho poder, eu tenho influência, eu sou grande. Mas o Jesus que está diante de mim, Glória. ele é maior do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Você precisa entender, meu querido, que você até pode ter algum poder, mas Jesus é quem tem todo o poder. Você até pode ter alguma influência, mas Jesus tem toda a autoridade. E deixa eu terminar aqui. Talvez isso aqui vai revelar o porquê de muita coisa está acontecendo na sua vida. O que levou Jairo a ir até Jesus na praia? Doença, filha. O quê? Doença, filha. A doença da filha. A enfermidade. Jairo percebeu que o problema que ele está enfrentando dentro de casa, o dinheiro que ele tinha, Glória a Deus. podia resolver. Aleluia. Glória. Porque tem problemas que a gente resolve com dinheiro. Tem problema que a gente resolve com uma ligação só. Você liga para o amigo, ele vem e resolve. Tem coisa que você resolve com influência. Mas existe problema que quem pode resolver é só o altar. Está entendendo isso aqui, querido? Amém. O que está levando Jairo até Jesus é a enfermidade da filha. Então tem hora que Deus vai permitir algumas situações fugir do nosso conforto. Só para trazer a gente de volta para o altar. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, termina a noite. Glória a Deus, aleluia. Quando Abraão começou a andar com Deus, a primeira coisa que Abraão fez foi edificar um altar. E Abraão vai edificar alguns altares durante a sua vida. Mas a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, ao invés de Abraão edificar um altar, Marcos, ele deu uma festa. E ele passa pelo menos 12 anos longe do altar. Até o dia que Deus decide chamar Abraão no particular e dizer para ele assim, eu quero ser o Isaac. A verdade é que Deus nunca quis Isaac de Abraão. O que Deus queria era trazer Abraão de volta até o altar. Aleluia. Então tem momentos que Deus nos pede. Tem hora que Deus balança as nossas estruturas, sacode a nossa vida e a gente chega a dizer, minha vida, fulano virou de cabeça para baixo. É Deus dizendo, vem para o altar. Aleluia. Vem para perto. Glória a Deus. Chega mais perto. Aleluia. Aí quando Jairo chega diante de Jesus, ele revela, mestre, eu tenho uma filha única. Ele está
eu vejo Jesus dizendo: vai dar tudo certo, meu filho, vai ficar tudo bem. Só que a Bíblia diz que Jesus não falou nada. Ele não fala nada, mas a Bíblia diz que ele foi junto com Jairo. Vou falar baixinho. Tem momentos que Deus não vai falar nada, mas a presença dele já vai dizer tudo. O silêncio de Deus também é resposta. Quando Jeremias está vendo o oleiro trabalhar no vaso, o oleiro está em silêncio, mas está colocando a digital no vaso. O oleiro está em silêncio, mas está dando forma e estrutura para o vaso. Eu não tenho tempo para terminar essa mensagem, quem sabe no outro dia. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: é tempo de voltar para o altar. É tempo de chegar mais perto de Deus, é tempo de voltar à essência. É tempo de olhar para dentro de nós e se perguntar: Deus, o que eu posso fazer mais? Há um tema, nós estamos debaixo de um tema que fala sobre oração, que fala sobre propósito. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: filho, se for preciso eu balançar tudo para trazer você de volta para o centro do propósito, eu faço. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor querido e Senhor amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui esta noite. A verdade é que eu fui apenas um instrumento que o Senhor decidiu usar aqui. Continua falando e trabalhando na vida de cada um dos seus filhos que está aqui dentro desta igreja. Deus, é tempo de retornarmos à essência do altar. É tempo, Pai, de voltarmos à essência da adoração, da oração nas nossas vidas. Nos faz, Senhor, queimar mais. Nos faz, Senhor, nos toma nas tuas mãos, incendeia a nossa vida. Deus está dizendo para mim que quer renovar pessoas aqui. Deus está falando comigo que quer renovar